Eu quero trazer hoje a terceira parte da nossa série, intitulada Vida com Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é ensinada, que é ministrada aos nossos corações, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para ampliar a visão da vida, para entender o teu plano na vida de cada um de nós. Dá-nos entendimento, dá-nos unção para compreendermos o que o Senhor quer ministrar sobre nós. E receba a honra em tudo isso, receba a glória e o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, vida com Deus. Estamos aqui procurando entender o que é vida com Deus. Jesus disse, e nós estamos nos baseando nessas palavras de Jesus, em João capítulo 10, verso 10, que diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida. Que vida é essa? Uma vida plena que satisfaz. Essa é a vida abundante que Jesus promete para aqueles que estão nele, para aqueles que estão na sua presença. Porque ela envolve tanto uma vida de bênçãos incríveis que Deus tem para nós, mas também, nessas implicações, tem a questão das responsabilidades que vêm através do fato de Cristo ser o nosso pastor. Ou seja, responsabilidades sérias. Então não é apenas o dizer, não é apenas o repetir, não é apenas conhecer o salmo do bom pastor, mas de conhecermos de fato e de verdade o bom pastor do Salmo. E de nós vivermos essa realidade como algo concreto na nossa vida e não algo da boca para fora. O fato de que o Senhor é o meu pastor. Leve essa pergunta para casa. Dependendo do que você respondeu, avalie a sua vida, está de acordo com o que você acabou de responder. E nós estamos aqui exatamente para podermos mergulhar mais a fundo nessas águas de Deus e percebermos, irmãos, o que significa nós vivermos essa vida com Deus. Nós amamos as 10 bênçãos que vamos falar, e já começamos a falar domingo passado, no Salmo 23, mas todas elas, irmãos, estão condicionadas à primeira frase do Salmo, que é: o Senhor é o meu pastor. O restante depende da resposta a essa pergunta. Se alguém vai no seu aniversário te dar um presente e você diz: eu não quero, o que você está fazendo? Você está humilhando essa pessoa. Você está afrontando essa pessoa. A pessoa está te dando um presente de graça, você não pagou nada por isso. O Senhor tem um presente para a gente. Plena paz. O que eu tenho que fazer? Receber. Receber pela fé. Ele já nos disponibilizou, irmãos. A paz de Deus não está escondida e você tem que achar. Ele já nos colocou, Ele já nos disponibilizou. O que eu preciso é aprender a descansar, a repousar na sua paz, que é plena, que não é circunstancial. Pode estar o mundo de cabeça para baixo ao redor, mas aqui dentro há uma serenidade. Aqui dentro há um alívio, aqui dentro há uma quietude que só a paz de Deus pode nos dar. Essa paz é sobrenatural. Nós precisamos de pelo menos 3 tipos de paz. Uma é paz com Deus. E o texto da palavra vai nos ensinar em Romanos 5:1 que justificados, pois mediante a fé, por meio da graça de Deus, o Senhor nos tornou justo diante dele, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, inimigos de Deus, diz a palavra, mas através de Cristo Jesus, quando nós abraçamos a fé, quando nós cremos em Cristo, quando nos tornamos novas criaturas, e a nossa vida passou a estar nele, na graça de Deus, por aquilo que Jesus fez, não pelas nossas obras, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. O que aconteceu? Eu e você fomos reconciliados com Deus. Amém? Éramos apenas criaturas de Deus, agora somos filhos. Fomos adotados, nós agora estamos no reino de Deus, não mais do império das trevas. Ele já nos libertou de lá.
Estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos agora do reino. Só estamos no mundo, mas agora estamos na presença de Deus para viver uma vida com Deus. E no reino de Deus, a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, é nesse reino que agora nós estamos, que nós temos a certeza que não tem mais conflito nosso com Deus. Fomos reconciliados, não tem mais distância, fomos unidos a Deus agora, temos paz com Deus. Esse é o primeiro tipo de paz, é uma paz espiritual. Mas tem um segundo tipo de paz que nós precisamos, todo ser humano precisa, que é a paz de Deus. É o que nós chamamos de bem-estar emocional. De você estar bem por dentro, de você estar tranquilo por dentro, sereno por dentro. E a palavra de Deus vai dizer a esse respeito, olha, Filipenses 4:7, que vai dizer, e a paz de Deus, não do mundo, de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não tem como a gente entender. Eu vou gastar aqui horas e horas de mensagem para tentar explicar a paz, mesmo assim, ela é uma paz inexplicável, porque é sobrenatural. Não depende de circunstâncias, vem do coração de Deus ao nosso coração. Essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque, irmãos, quantos de nós vivemos reboliços dentro da gente? Tanto no coração como na mente. Sentimentos confusos. Sentimentos de angústia, de preocupações e mentes com pensamentos confusos. E somos levados a dizer aquelas frases. Porque há uma tempestade dentro da gente, mas a palavra vai dizer que é a paz de Deus que guarda mente e coração. Para que seus pensamentos se organizem. Para que você possa ter a tranquilidade em saber, Deus está comigo. Deus vai me dar vitória. Deus está me cercando para que eu possa viver aquilo que só Ele pode conceder. É por isso que nós andamos não pelas coisas que vemos, irmão, nós andamos pela fé. E pela fé já recebemos esse presente. E só precisamos deixar o coração descansar e lembrar, Ele me leva a pastos verdejantes. E Ele me leva às águas tranquilas. Para que eu possa viver essa paz. Agora eu entendo por quê. Um dos 9 elementos do fruto do Espírito se chama paz. Amor, alegria, paz. Além de paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha o Espírito Santo trabalhando em cada um de nós para vivermos essa paz. Amém? É para a gente, irmãos, é para nós. A segunda coisa, que vida com Deus, a gente experimenta, a gente vive, se chama, esqueci de falar do terceiro tipo de paz, paz nos relacionamentos. Como a gente precisa, estamos nos relacionando o tempo todo, aqui dentro nos relacionamos, em casa nos relacionamos, no trabalho, sempre que há duas pessoas que cruzam um caminho, de uma certa forma, pode haver um tipo de relacionamento. Como a gente precisa disso. E queridos, olha o que diz Romanos 12:18. Se possível, quanto depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Lembra que eu falei que se o Senhor é o nosso pastor, isso tem bênçãos incríveis, como a paz, mas também tem implicações de responsabilidades sérias. Ou seja, se eu vivo e recebo essa paz, o que eu tenho que fazer com essa paz? Compartilhar essa paz. Eu tenho que ser um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem está no aprisco do Senhor e tem o Senhor como seu pastor, ele tem a paz de Deus na sua vida e ele deve ser um agente de paz. Ele deve ser um mensageiro de paz. Levar paz para dentro de casa, levar paz para dentro do ambiente de trabalho. Alguém já disse que se um não quer, dois não brigam. E a questão é que sobre nós há uma responsabilidade. O que eu tenho levado para dentro de casa, o que eu tenho levado para os meus relacionamentos, eu tenho levado conflitos ou eu tenho levado paz? Eu tenho dividido ou eu tenho ligado?
É uma responsabilidade, irmãos. Veja as implicações. Então, quando a gente experimenta esses tipos de paz, você percebe que a vida se torna mais leve. Por mais difícil que seja a trajetória, mas você pode contar sempre com a brisa suave do Senhor ao seu coração. Não tem coisa gostosa como você num dia de verão, calor, né? E de repente vem aquela brisa, não aquela brisa, aquele mormaço, aquele ar úmido e quente, mas aquele ar fresco, e traz frescor, é tão gostoso. Eu creio que o Espírito Santo quer soprar isso em nossos corações, irmãos. Às vezes o sol da vida está escaldante sobre você, mas Deus sopra o seu vento, e você experimenta a paz do Senhor. A segunda coisa para a gente fechar a nossa reflexão se chama renovo. Deus, além de paz, tem renovo. Ele diz no verso 3, na primeira parte, renova as minhas forças, ou refrigera a minha alma. Renova as minhas forças. Força é algo, queridos, que você ganha, mas que também você pode perder. Um exemplo próprio para a gente entender isso, é uma pessoa que resolve fazer, por exemplo, atividade física, musculação. Quando ela começa a praticar musculação, ela vai ganhar força física e ela vai ganhar massa muscular. Mas se ela resolve parar e se tornar novamente sedentária, o que acontece? Ela vai perder a força física e ela vai perder massa muscular. É o que acontece. E na vida espiritual a mesma coisa. As dificuldades, os problemas da vida parecem roubar as nossas forças. Não é verdade? Estresse, desânimo, decepção, os ataques do mal. Isso parece que vai minando as nossas forças, vai sugando as nossas forças, nossas energias. E a verdade é que a gente acaba encontrando muitos cristãos que estão vivendo a fraqueza espiritual. Que estão se sentindo fracos na sua fé, no seu caminhar com Deus. E nós vamos ver que tem crentes também, por causa da fraqueza, vivem um desânimo na sua vida. Quantos que estão desanimados, por exemplo, quanto ao seu ministério? Quanto àquilo que exerce para Deus, a obra que ele faz para Deus, o trabalho que ele faz para Deus. Quantos que olham para o seu passado e dizem, eu já fui tão fervoroso, tão envolvido, tão motivado, e hoje eu já não tenho tanto prazer, hoje algumas coisas aconteceram que a gente permitiu nos ferir, nos machucar, e que a gente desanima. E que a gente vai aos pouquinhos deixando de lado. O desânimo, queridos, é a primeira etapa da desistência. Ninguém desiste do nada. Você desiste a forma como você vai desanimando com o tempo, isso com relacionamentos, com várias coisas na vida. Você vai deixando de ter visão, você vai deixando de ter expectativas, isso vai desanimando você a ponto de chegar o momento de você desistir. Quantos cristãos estão desistindo do seu trabalho para Deus? Estão desanimando na sua oração? Já oravam antes com mais intensidade, hoje algumas coisas aconteceram, ela já não ora tanto. Não estão desanimando na meditação da palavra, na leitura da palavra de Deus. Enquanto que a Bíblia, muitas vezes, era usada, era aberta para se pensar a respeito, se refletir, ouvir a voz de Deus, hoje passa mais tempo fechada numa gaveta, porque o desânimo entrou. Desanimados em congregar na casa de Deus, por exemplo. Como eu fico feliz de ver você aqui. Estamos vivendo ainda um período de pandemia, temos o nosso culto online, conseguimos chegar na casa dos irmãos que ainda não estão confortáveis, apesar que a vacinação está crescendo, né, está aumentando, muitas pessoas já tomaram a segunda dose, isso vai deixando você um pouco mais tranquilo. Estamos ainda mantendo os cuidados, mantemos o distanciamento, dividimos 2 cultos na manhã para não ter aglomeração, mas algumas pessoas ainda estão, por N motivos que nós respeitamos, estão em casa, assistindo, temos irmãos agora nos assistindo.
Mas sabemos que apenas cultuar a Deus em casa não é a mesma coisa que congregar, não é a mesma coisa que esse calor humano, não é a mesma coisa quando nós podemos ter novamente a possibilidade de nos abraçar, de apertar a mão, olhar nos olhos, de perceber o sorriso no rosto, de nós podermos conviver com mais calor humano, mas irmãos, mesmo assim ainda, não vendo o sorriso de ninguém, não podendo abraçar, mas como isso aqui é importante, como estar junto é importante. O culto online não substitui o valor do culto congregacional. Até porque hoje a gente vive um fenômeno que algumas décadas atrás não existia, que é a questão dos desigrejados. Hoje nós ouvimos muito falar em crentes não praticantes, crentes que se decepcionaram com a igreja, crentes que por alguma razão foram feridas, crentes que por N motivos passaram a dizer o seguinte: eu não preciso da igreja para servir a Deus. E o argumento é: eu sou igreja, eu sou santuário de Deus, então eu posso servir a Deus em casa sozinho. Queridos, isso é um equívoco, porque não tem como, a Bíblia diz, não deixeis de congregar. É algo que a Bíblia ensina, porque o valor dos relacionamentos são muito profundos. A questão não é, mas a igreja fere, não, a igreja fere, sabe por quê? Porque é composta de gente, é composta de seres humanos, como é no local de trabalho, como é em qualquer lugar, tem gente que falha. Nenhum de nós, por mais crentes que sejamos e santos que sejamos, não corremos o risco de falar com alguém, de ser mal compreendido por alguém. Então a questão é o olhar. Eu só estou olhando para o homem ou estou olhando para Jesus primeiro? Porque se eu olho só para o homem, o dia que você passar no corredor e não falar comigo, eu vou dizer: eu não quero mais ficar nessa igreja. E daqui a pouco eu não estou em igreja nenhuma, porque eu vou achar que a igreja não presta, porque a igreja fere. A questão é, o meu olhar está errado, o meu olhar está só no âmbito horizontal, eu tenho que primeiro olhar para Jesus, porque esse não erra, esse não peca, esse não decepciona, esse não nos frustra. Quando nós olhamos para Ele, queridos, Ele é perfeito. E aí, quando eu olho para você, eu olho no olhar da graça de Deus. Você pode falar comigo, eu posso ficar chateado com você, mas aí eu olho para Jesus e Jesus vai dizer: perdoa ele. E se eu obedeço e perdoo, a reconciliação, a cura. Mas se eu digo não, se eu digo não, eu não estou deixando ele ser o meu pastor. Eu estou sendo o pastor da minha própria vida. Aí eu vou sair da igreja e vou deixar de viver a vida com Deus. Porque, queridos, essa questão, eu sou igreja, posso servir a Deus sozinho em casa. Só que a gente não pode esquecer que igreja é corpo. Igreja não é pessoa sozinha, igreja é coletivo. Somos santuário de Deus? Somos, mas só somos corpo quando estamos juntos. Quando estamos em família. Eu volto a dizer, igreja não é lugar para você frequentar, igreja é família para você pertencer. E família precisa estar junto, família não é perfeita não. Tua família é um mar de rosas? A minha não é. Sempre tem algum problema. Mas por que ela pode ser uma família bendita? Porque a gente aprende com um bom pastor como ter paz nos relacionamentos, como viver e superar os conflitos. Então, esse entendimento que a gente precisa ter, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, não desanime de congregar. Não desanime. Nossos irmãos que não estão confortáveis ainda de estar presencialmente, daqui a pouco vai estar. Quando acabar tudo isso, né, a situação, as restrições forem removidas, venha, mas não continue em casa por opção. Não vou mais à igreja não, aqui é melhor. Não é melhor não. Em casa tudo distrai. Você está assistindo a pregação, Deus está falando com você, daqui a pouco você lembra de ir na geladeira pegar uma torta. Pronto, você já perdeu parte da mensagem. Não é verdade, irmãos? Tem detalhezinhos que a gente acaba perdendo.
tudo distrai a gente. Mas congregar é muito importante, mas também, falando de desânimo, para não cansar você, quantos estão desanimando no seu casamento? Quantos estão desanimando nos seus empreendimentos, no seu trabalho? Quantos estão desanimando quanto à própria vida? Estou falando só de contexto espiritual, também do dia a dia. Pessoas que estão desanimando, queridos. Mas deixa eu falar com você uma verdade bíblica, guarde isso no seu coração. Vida com Deus experimenta a renovação de forças no seu interior. Essa é uma realidade de que tem uma vida com Deus, sabe por quê? Em 2 Coríntios 4,16 vai dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que nós venhamos a ficar idosos, mesmo que o corpo humano venha envelhecer, as rugas apareçam, a pele fique flácida, isso é normal, é biológico, mas a Bíblia vai dizer também, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos, podemos ficar idosos por fora, mas devemos estar jovens por dentro. Jovens pelo renovo de Deus, sabe, sem desanimar, sem nos prostrar. Se você tem estado fraco espiritualmente, veja o que diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Lembra da pergunta, o Senhor é o seu pastor? Se você diz sim, pastor, Ele é o bom pastor da minha vida. Irmão, isso é para você. Ele renova as tuas forças. Por isso a gente precisa, queridos, crer e entender que há um renovador em nossa vida, dentro de nós. Sabe que renovador é esse? O Espírito Santo. O Paracleto, no hebraico, no grego, que significa o ajudador, aquele que te fortalece, aquele que é o teu advogado, aquele que te defende. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, para ser o renovador da nossa vida. Fala-se muito em avivamento dentro das igrejas, e avivamento, querido, não pode ser um momento da história da igreja, como houve no passado. Eu creio que o Espírito Santo quer nos dar um avivamento diário, todos os dias, assim como todas as manhãs a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam, e por isso nós não somos consumidos nem destruídos, porque a graça de Deus se renova a cada dia. Ele quer que a nossa vida também diariamente seja renovado, através do poder do Espírito Santo na nossa vida. O bom pastor quer nos avivar por meio do Espírito Santo. Ele quer nos dar alegria, Ele quer nos dar motivação, Ele quer nos dar poder, Ele quer nos dar unção, irmãos, para nós vivermos esse renovo. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. É na fraqueza onde Ele quer se manifestar na sua vida, te jogar para cima novamente, te botar de pé novamente, erguer a tua cabeça e mostrar que há coisas maravilhosas e novas que Ele coloca diante de você. Não desanime por você de repente estar preso ao seu passado. Quebre essa algema que te prende ao triste passado e olhe para o futuro que Deus tem para a sua vida. Eu falei quinta-feira passada sobre isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. E como não desanimar, pastor, na trajetória? Você tem o Espírito Santo. É Ele que te renova, irmãos. É Ele que te renova. Quando você olha apenas para as coisas da vida, isso te enfraquece, isso te desanima. Olha para o Senhor. Olha para Deus. Deixa o Espírito Santo se mover em você. Destranca as portas do teu coração. Não deixe nenhum lugar secreto, inacessível ao Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar todo o teu interior. Deixa Ele conhecer os teus segredos. Deixa Ele conhecer tuas fraquezas. Deixa Ele conhecer tuas necessidades. E saiba que Ele vai trabalhar em você de uma tal forma que você vai viver um renovo inexplicável. Amém? Um renovo inexplicável. Não esse renovo que os coaches ensinam, mas aquilo que o Espírito Santo realiza na nossa vida.
para que eu e você possamos viver o presente da paz e o renovo do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É isso que você quer viver? Lembra da pergunta que eu fiz? O Senhor é o seu pastor? Pense bem nessa resposta que você vai dar e viva aquilo que Deus tem para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.